Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu fui chamada para algo e eu fui testada na área da minha vida onde eu mais me dediquei, aonde eu sempre senti um chamado maior. Foi a área justamente que eu fui mais atacada. E como todos já sabem, eu digo todos porque eu imagino que quem me segue aqui já tem uma base da minha frequência. Porque quem não se conecta comigo não vai conseguir nem sequer permanecer nesse vídeo, porque provavelmente a minha voz vai irritar, ou o eco que tá dando aqui dentro de casa, ou então o tema vai ser sensível e a pessoa simplesmente vai sair do vídeo. Eu espero isso, porque eu quero me conectar com pessoas que tenham a minha frequência. E graças a Deus hoje a internet está aqui para isso, para a gente conversar com pessoas que seguem o propósito, que se conectam conosco em algum gênero, grau e número. Então, se você é aquela pessoa que sempre foi apaixonado pelo ministério do casamento, da família, pelo ministério de unir pessoas, de estar próximo de pessoas e você com o tempo foi perdendo o amor pelas pessoas, chegou um momento de você sentir vontade de nem sequer trabalhar com pessoas, preferiu trabalhar com animais, preferiu trabalhar com produtos porque você sentiu tão atingido nessa área de trabalhar com pessoas. Bem-vindo. Talvez este também seja o seu ministério. E eu espero que eu possa, com o meu testemunho, com o meu modo de dizer, de te mostrar sobre o que eu vivi, eu possa te incentivar a olhar para essa barreira que você teve que enfrentar de uma forma diferente. E aí eu abri em Deuteronômio 23. A partir do versículo 13 fala: Se algum homem tomar uma esposa e entrar a ela e a odiar, e tiver oportunidade de falar contra ela, e lhe trouxer má reputação e disser: Eu tomei esta mulher, e quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. Então o pai da donzela e a sua mãe tomarão e apresentarão os sinais da virgindade da donzela aos anciões da cidade, junto à porta. E o pai da donzela dirá aos anciões: Dei minha filha a este homem como esposa, e ele a odeia. E eis que tive a oportunidade de falar contra ela, dizendo: Não achei virgem a tua filha, mas estes são os sinais da virgindade da minha filha. E eles estenderão o pano diante dos anciões da cidade. Os anciões daquela cidade tomarão esse homem e o punirão. Aqui em Deuteronômio, a partir do versículo 23, vai falar coisas literalmente sobre o casamento. Quando é para falar, é para falar. E eu ia falar sobre casamento. Porque a deficiência, desde que eu me entendo por gente, desde que eu fui para a igreja, quando eu me converti, eu pedi para Deus: Deus, eu quero me casar porque eu quero viver para pregar a palavra. O que eu não fiz foi casar. Parte de mim. Aí tudo acontece para calar a tua voz. Quando você vai se libertar de algo, quando você entende, quando desce e você quer concretizar aquilo que você acabou de receber, que é uma libertação, uma cura, muitas coisas vão tentar calar a tua voz. Só que você tem que concretizar aquilo que você entendeu. Você tem que praticar. E cada vez que você pratica de novo, você reforça e você renova e ali você vai consolidando a sua cura. Eu entendi que eu era uma mulher machista. Não sei de onde foi que surgiu, mas eu sempre fui. Sempre fui. Talvez criação, talvez por ser a filha mais velha, a mulher, muito ser criada com os meus irmãos que são homens. Tenho dois meninos, dois filhos homens. Então, assim, eu sempre fui no passado uma mulher machista e autoritária. Talvez pela profissão, em tese, ou talvez, só talvez, seja todo o conjunto da obra o que me fez chegar até aqui.
porque eu não poderia falar com tanta propriedade se eu não fosse, se eu não exercesse, se eu não gostasse tanto de ser e se não fosse tão difícil deixar de ser. É que a gente tem que entender qual é o limite do feminismo, qual é o limite do machismo nas mulheres. Qual é o limite? Porque para uma mulher machista aceitar uma mulher feminista, ou uma mulher feminista aceitar uma machista, o que é? Por que que nós temos que ter classe? Por que que nós temos que ter divisão se nós somos mulheres? Será que a gente não entende que se a gente lutar contra nós mesmas, nós enfraquecemos? A gente não sabe nem qual é o nosso propósito real, porque se existe essa divisão de conhecimento, de entendimento, nossos princípios, o nosso conjunto de regra, de lógica, que vem desde a formação, ele já nos dá o entendimento daquilo que nós devemos seguir. Se nós temos essa definição de fábrica, por que é que nós não seguimos? Por que que nós estamos tão divididas? Por que que, se todas nós mulheres soubermos qual é o nosso chamado, qual é o nosso princípio, o que nós viemos e o que nós somos, com toda certeza do que nós somos de verdade, a gente não estaria brigando uma contra a outra. Porque eu não vejo os homens lutando um contra os outros. Eles podem estar de dois lados opostos, mas eu não vejo um homem falando mal do outro. Porque nós mulheres puxamos o nosso tapete. Nós em essência não gostamos. Quando nós vemos uma outra mulher bem-sucedida, talvez agora, se você sentir uma fúria muito grande de mim ou de me ouvir dizer isso, pode ter certeza que você está sendo liberta agora. Sim. Pode ter certeza que eu estou carregando um código seu, de desbloqueio seu. Ou talvez eu estou totalmente ligada com o teu propósito de vida. Eu adoro ouvir mulheres que exercem autoridade falando e mulheres que são bruta falando. Porque eu sou bruta falando, eu sempre fui bruta falando. Mas desenvolver essa feminilidade, desenvolver essa doçura, essa delicadeza ao falar, essa transmitir essa paz no olhar, isso é uma mulher feminina em essência. É uma mulher que se conhece, que sabe quem é, que sabe que tem Deus, que está vivendo o seu propósito, que está sendo uma mãe de verdade, porque muitos anos eu não consegui ser mãe do meu filho. Meu filho tem 19 anos hoje, graças a Deus. Acabou de passar na habilitação. Ai, que bênção. Ai, por muitos anos eu não pude dizer isso. E talvez eu só tô conseguindo chegar aqui, gravar esse vídeo para vocês, porque hoje eu consegui consolidar uma realização de mãe. Isso me trouxe mais doçura, porque enquanto eu era uma mulher totalmente machista, orgulhosa, arrogante e prepotente, eu não conseguia nem sequer me comunicar direito com meu filho mais velho. E vem toda uma série de coisas, de bloqueios, de traumas, de distanciamento de outras pessoas que eu percebo hoje, porque eu digo assim, os pensadores da atualidade hoje em dia são poucos. E vai se tornar menos ainda, porque principalmente as mulheres. E aqui tá o porquê, um verdadeiro motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Porque nós mulheres temos que cuidar de casa, nós temos que cuidar do emprego, nós temos que trabalhar fora, nós temos que quando sobra um espaço de tempo, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que dar base para os nossos filhos e a gente tem que cuidar da gente porque a disputa hoje tá tão grande. O padrão hoje para ser mulher tá tão alto. Porque assim, nós vemos hoje homens que decidiram ser mulheres que são muito mais bonitos
bonitas do que nós mulheres. São muito mais femininas do que nós mulheres. Porque hoje a estética, a evolução tá tão grande que eu digo, todos nós dizemos, né, que não existe ninguém feio, existe gente sem dinheiro. E é só você investir. Só que aqui eu faço uma observação. Você não vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo. É impossível você ter 100% de sucesso em tudo, mas você consegue se destacar em alguma coisa que você foca, que você dedica um maior tempo, um maior esforço. Se nós mulheres não começarmos a observar o nosso real propósito na sociedade, se nós não começarmos a identificar realmente o nosso objetivo, nós vamos continuar perdendo a guerra. Porque não é uma guerra nós mulheres contra outras mulheres ou nós mulheres contra os homens. Na verdade, o ser humano não deveria nem ter esse tipo de divisão, porque cada um nasceu com uma função. Mulheres nasceram para um propósito com um propósito. Homens, eles vêm para complementar o nosso propósito. Quando a gente entende que tem uma luta um contra o outro, já está totalmente fora do objetivo real que nós viemos. Por isso existe tanta ansiedade na nossa fala. Por isso existe tanta disfunção no nosso viver. Por isso nós vemos mulheres afeminados, efeminados, emasculados. Nós vemos tantas mulheres masculinizadas, mulheres... Eu não lembro nem qual é o tipo de todas as outras categorias, mas eu sei que todas nós mulheres estamos nos dividindo com características, porque nós vivemos em lares que muitas vezes não deu para nos, né, fornecer a base necessária, que seria ter o pai e a mãe, a figura do pai e da mãe, ou os pais não exerciam a sua função viril, ou talvez a mãe era mais viril, ou talvez seja lá qual for a configuração do lar que você nasceu e que te fez chegar a essa situação onde hoje te deixou tão longe da tua verdadeira função de mulher, da tua verdadeira essência, porque ser mulher não é uma função, ser mulher é uma essência. Não tem como um pé de manga produzir jaca. Você pode, no máximo, fazer um pé de manga produzir uma manga rosa, uma mangorinha, mas a essência dela não vai ser outra. E se produzir, ela vai forçar, ela vai sofrer, ela não vai ser natural. E o natural aqui eu estou querendo dizer feliz, sem forçar nada, só existir. Era essa a riqueza que eu acho assim que todas as mulheres deveriam ter. E enquanto você lutar contra o teu propósito, enquanto você não conseguir trazer a tua essência, você vai ficar lutando contra algo. E aquela sensação lá dentro de não merecimento, que é a síndrome do impostor, você vai viver vidas que não foram vidas, você não vai se sentir digno, né, daquilo que você tem, você não vai se sentir merecedor, você vai sentir que a sua vida tá faltando algo, mesmo você tendo tudo. Então, mulheres, eu li só um versículo, só um. Várias interrupções, eu tive que pausar várias vezes, porque o propósito é muito forte, né? O nosso chamado é algo muito importante. E quando você se destina a fazer aquilo que você foi chamado, automaticamente eu creio que o mundo espiritual, o que quer te impedir, se incomoda. E não vai deixar ser fácil mesmo, então vamos lá. Finalizando os 3 versículos, né, que eu li, no 19 continua. E o castigo
e o castigarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da donzela, porque ele trouxe má fama a uma virgem de Israel, e ela será a sua esposa, e ele não poderá despedi-la em todos os seus dias. Mas, se isso for verdade, os sinais da virgindade de não forem encontrados na donzela, então eles levarão a donzela até a porta da casa de seu pai, e os homens da cidade apedrejarão com pedra para que morra, porque ela fez tolice em Israel, agindo como prostituta na casa do seu pai. Assim afastarás o mal do teu meio. E aqui a gente diria, nossa, como Deus é injusto. Como castigar? Por que que para ele que trouxe má fama à esposa dele, ele vai ter que pagar só 100 ciclos de prata? E por que que para a mulher que erra, ela tem que ser apedrejada? Ela vai morrer até que morra. Até que morra. Por que que a mulher que erra tem que morrer? Por que que a mulher que erra tem que pagar com a própria vida? Na lei de Deus. Logo Deus, porque todo mundo diz, Deus é bom, Deus é amor. Deus não vai matar ninguém, Deus me perdoa, porque como um pai que perdoa o filho, por que que a mulher morre se ela errar? Alguém consegue colocar aqui nos comentários para mim? Se arrisca? Você se arrisca, você, mulher que é poderosa, não vou dizer empoderada, porque eu acho que o poder de uma mulher vai muito além de um E antes da palavra, né? Vamos reformular o sentido das palavras para nós mulheres, que já somos tão estereotipadas, né? Digamos assim, que nós saímos tanto da realidade, nós estamos tão fora do nosso fluxo natural de produzir como devemos, como nascemos para produzir. Você teria coragem de me dizer o porquê que o castigo da mulher é tão duro, tão severo diante de Deus, se ela errar? Porque aqui diz que ela caiu em tolice, ela foi tola. Tola, aqui nós entendemos como eu estou dando, eu tenho a liberdade no Espírito Santo, porque eu convidei ele a essa conversa. Eu convidei o meu querido Espírito Santo para me trazer a revelação daquilo que Deus queria que eu trouxesse aqui para o assunto da nossa conversa. Até briga de vizinho já saiu aqui na frente, depois que eu comecei. Estamos com 22 minutos aqui. Vai ficar um pouco menor, talvez eu vou dar umas pinceladas, umas cortadas, mas se pelo Espírito Santo eu tiver que deixar esse vídeo do jeito que tá, sem corte nenhum, para você entender o tamanho da importância desse tema, que ninguém quer comentar, porque a nossa voz, a voz de mulheres de poder, de verdade, não está sendo usada. Ela não tá saindo, porque nós somos caladas. Sabe por que nós somos caladas? Pelo sistema, pelas regras, pelas nossas punições, que são deveras muito maiores do que a dos homens, porque a nossa missão é muito maior. Ah, por que tem que ser maior? Não é o motivo, é o com que você foi formada. Porque você foi formada, você dá a luz, você é a terra fértil, aquilo que você faz tem poder. E uma mulher que consegue exercer a sua essência de verdade, ela muda o mundo. O mundo só tá bagunçado porque nós mulheres não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos para o que viemos. Nós não estamos exercendo aquilo que nós nascemos para viver. Nós não nascemos para trabalhar como condenada, como um cavalo. Não! Nós nascemos, Deus fez primeiro o homem, depois a mulher, nós nascemos praticamente dentro do desfrute. Só que nós não estamos desfrutando, porque a gente trabalha, a gente está cansada, a gente está estressada.
fica com uma criança. Eu tenho uma criança de 3 anos. Eu me sinto exausta no final do dia. Eu não tenho vontade, muitas vezes, nem sair, nem festejar. Por quê? Porque é cansativo você prestar atenção, dar a atenção que uma criança de 3 anos requer. Quem é mãe aqui se pronuncie, me salva, me diga que não sou só eu, por favor. Mas suga as nossas energias. Sinceramente, eu prefiro ficar prendendo gente, trabalhar, né, exercendo a minha profissão lá na sociedade, do que trabalhar exercendo a minha profissão como mulher e mãe dentro de casa. Porque tem hora que eu me sinto incapaz como mãe, porque eu falo, meu Deus, eu não tô dando conta, essa criança me ajuda. Sabe por quê? Porque não tem manual pra gente ser mãe, mas não tem algo mais gratificante na vida do que você sentir que você tá fazendo o que você nasceu para fazer. Hoje, quando meu filho passou na habilitação, o de 19 anos, e eu acompanhei todo o trajeto, sabe? Eu acompanhei pela primeira vez, como uma mãe de verdade, dando aquele suporte, estando ao lado e comemorando junto. Ai, a vitória não é dele. Não. Quem vai usar a habilitação é ele. Mas a vitória é minha. Sim. Sabe por quê? Porque esse filho meu, eu ensinei ele a andar de moto. Acho que ele tinha uns 13 anos, eu comecei a ensinar ele. E eu ensinei ele, e eu fui formando. Então, nervosa, autoritária, arrogante, estressada. Mas quando hoje o instrutor disse, você tá aprovado? Carro e moto, você passou, a vitória era mais minha do que dele, porque é dizer, eu fiz um bom trabalho. E você, mãe, que tá aí lutando pelo feminismo, tentando ser os direitos iguais, saiba que se você conseguir ser uma boa esposa, e aqui eu não vou entrar no mérito de boa esposa agora, que não é o nosso tema, mas se você conseguir ser uma boa mãe, e boa, eu não tô te falando para você ser melhor do que eu estou te dizendo para você ser o melhor que você pode ser, porque Deus te deu um esposo, a tua alma gêmea, o teu companheiro, Deus te deu aquela pessoa, você se conectou em energia com a pessoa mais ideal para você. Então, se você se conectou, se você atraiu essa pessoa, é porque você e ela tem muito que crescer junto. É ela que faz você ter motivo para continuar. Os seus filhos é a continuação de você. E é algo extremamente gratificante, é algo mais poderoso do que qualquer salário de 1 bilhão na conta. É mais poderoso do que ganhar na Mega Sena, sim, sim. Ué, Daiane, você tá perguntando, você tá falando isso porque você já ganhou na Mega Sena? Não, mas eu já ganhei um prêmio, sim, de um valor mais alto, vamos colocar aí mais do que 100 mil. Eu já ganhei, então, quando eu ganhei esse prêmio de mais de 100 mil, vamos colocar aqui, entre 100 e 1 milhão, vamos deixar esse valor aí para vocês. Não se comparou, porque realmente fazer o meu primeiro milhão não chegou nem perto da emoção que eu senti hoje, quando o meu filho passou na habilitação. Porque, é tão idiota. Não, é porque eu vivi o processo com ele. Eu vivi com ele. E é eu saber que eu fiz um bom trabalho. O meu trabalho foi recompensado. Isso não tem preço. E talvez seja por isso que eu também abri mão de trabalhar 2 períodos. Aqui, em carga horária, digamos assim. Para poder, porque eu, pelo tempo já de serviço, eu, digamos que tenho alguns direitos, licença-prêmio e outros, vamos colocar por assim.
Então eu abri mão de trabalhar toda a carga que eu poderia a mais, que eu sempre trabalhei a mais. Eu sempre tirei muitas horas de serviço a mais para ganhar a mais. Então eu preferi ganhar menos para me dedicar a esse novo aprendizado. Porque coisas que eu errei com o meu primeiro filho, as interferências, e que eu tenho visto concretizar com esse meu último filho, com o meu 02. Eu tenho exercido a minha verdadeira essência de mulher, o meu verdadeiro governo. Porque governo, saber a diferença entre mandar, governar de autoridade e governar de exercer o meu poder dado por Deus, eu digo para vocês, isso não tem moeda que pague. E eu espero que eu tenha motivado vocês. Convido você a se inscrever no meu canal, se você gostou desse assunto. Se você sentiu que tem um pouquinho de mim em você, que tem algo desse assunto aqui que falou com você, e se você sentiu todas essas interferências aqui nesse assunto, e você sente que o Espírito Santo te tocou de alguma forma, que você sente que a sua espiritualidade, sua ancestralidade toda movimentou você aqui, você se arrepiou dos pés à cabeça em algum momento desse vídeo e você sentiu esse chamado de mãe, de mulher, de profissional, e eu tô falando, eu tô me arrepiando, eu sei que isso é verdade, é pra você. Eu te convido a se inscrever no meu canal, eu te convido a deixar um comentário, ainda que seja um coraçãozinho verde. Deixa um coração verde aqui pra mim se você também é mãe de menino, ou se você não for mãe de menino, mas se você gostou desse assunto e você quer que eu fale mais sobre nossa função de mulher e a gente pratique esses estudos, esses comentários, porque assim, é a minha forma de ver. Se tiver pessoas que também veem dessa forma a necessidade de nós, mulheres, começarmos a falar nesse mundo e começarmos a desempenhar novas funções que, ao contrário daquelas que nos foram ensinados na escola, eu te convido a se inscrever no meu canal. Eu te convido a enviar esse vídeo aqui, todo cheio de barulho, de interferência, de avião, de carro de som. Gente, tem carro de som aí na rua de vocês? Comenta aí pra mim. Se passa ainda carro de som na rua de vocês, porque essa rua ela é totalmente deserta. Minha casa dá frente e fundo pra rua. Meu vídeo vai para 32 minutos. Eu acompanho uma moça que ela só faz vídeo de uma hora para frente. E eu acompanho ela igual novela. Amo, até a voz dela. Gente, que delícia quando ela dá aquele bom dia. Bom dia, meus seguidores. Bom dia, meus amores. Ai, pronto. Meu dia não começa se eu não ouvir a Maria Camila. E o bom é que ela posta vídeo de manhã cedo, que aí eu já levanto o dia dando bom dia para ela. Se você gostou de mim, se inscreve. Deixa um comentário. Qualquer comentário. Comenta pra mim aí se você ouviu até o avião, até o carro de som. Comenta aqui, carro de som. Tem uma criança, gente, falando ali. Ai, ai. Comenta aqui pra mim. Me incentiva a continuar fazendo vídeos pra vocês. Eu peguei um tempo fazendo bastante vídeos e acabei parando. Então, se você se conectou comigo, se você gosta desse assunto, se você quer também que eu te motive a gravar vídeos assim, pra gente fazer várias conversas sobre esse assunto. Ou mais, se você se inspirou tanto na história que eu te contei sobre a minha vida, que você sentiu vontade de mandar uma mensagem para mim, vai lá na descrição do meu canal, pega o WhatsApp lá, que é de consulta que eu faço, vai lá, manda a sua história para mim, faz o seu relato lá, digita lá para mim. Se você quiser, eu conto a sua história como se fosse minha, ou conto como minha seguidora, eu não coloco seu nome, eu conto a sua história, eu dou tua declaração aqui e as meninas vão se sentir acolhidas e nós vamos nos acolher, nós vamos descobrir que existem mulheres que querem aqui não falar mal uma das outras, porque tá aí a pauta da nossa próxima conversa. Eu acho que nós mulheres temos que nos acolher e eu te convido, minha querida, chega mais perto. Vamos nos abraçar. E você, homem também que me acompanha, que gostou do assunto,
que tem filhas, mulheres e não sabe o que fazer para criar elas, não sabe como educá-las, não sabe o que está acontecendo, ou se você simplesmente gostou do meu canal, me acompanhou até aqui, chegou até aqui, deixa um coração vermelho para mim se você chegou até aqui. E se inscreve, se quiser mandar sua história também. São todos muito bem-vindos aqui. É um canal que não veio para falar mal de ninguém, não veio para falar sobre nenhum tipo de agressão, nem verbal, nem humana. Nós vamos nos acolher, nós vamos distribuir amor. O meu canal, a intenção é distribuir amor, é distribuir afeto. Porque eu acho que palavras de ódio já tem bastante, né? Vamos aqui deixar o nosso coração em prol de mais amor, mais empatia, porque a dor já tem feito a gente se calar há tanto tempo. As palavras de ódio têm feito a gente se calar, a gente tem medo até de postar um vídeo cheio de defeito, assim que nem eu tô aqui. Com a minha casa toda bagunçada, que o meu 02 tá dormindo ainda, o grande tá trabalhando, o marido já saiu e eu tô aqui conversando com vocês, fazendo aquilo que Deus hoje falou, ou você faz, ou você faz. Calou muito tempo. Quando a gente se cala, tudo começa a ficar bagunçado, né? Tá tudo 100% perfeito, mas aí Deus fala, peraí, eu te dei tudo e você não vai fazer nada? Vem aqui, filha. Vamos ter sentido aqui. Vamos dar um sentido aqui, porque se você não levantar para fazer, muita gente vai ficar deitada lá. Vamos conversar. Seja muito bem-vindo. Se você gostou das minhas doidurinhas, das minhas loucuras, da minha risada, chega mais, se inscreve, compartilha esse vídeo para alguém. Marca o número, o minuto do vídeo aqui para mim, que você se identificou, que você gostou, que você falou, meu Deus, isso aqui tem alguma coisa a ver comigo. Eu espero que através da internet eu possa me conectar com pessoas assim como eu, que se sentiu sozinha por muito tempo, mas resolveu agora agir e sabe que tem um propósito de vida. Sejam todas muito bem-vindas e até amanhã.